Dando continuidade à nossa aula de neoplasias malignas cutâneas não melanocíticas, vamos abordar agora uma outra neoplasia extremamente frequente na pele, que é o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, com frequência, é chamado também de carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide, abreviadamente SEC, e uma outra denominação não desejável é epitelioma espinocelular, que alguns livros ainda trazem com esse nome. A Organização Mundial de Saúde aceita os dois primeiros termos e o carcinoma espinocelular sem problema, mas epitelioma não. Então é preciso a gente evitar esse termo, porque ele dá noção, dá a impressão de ser uma lesão benigna, o que não é verdadeiro. A semelhança do carcinoma basocelular, o espino também pode apresentar várias formas de apresentação clínica. A doença de Bowen, que é um carcinoma de células espinhosas ou espino celular in situ, nódulo ulcerado, úlcera de Magellan, que surgem em áreas cicatriciais, tipo áreas de queimadura, áreas de sequelas de picaduras de cobra e assim por diante. E uma outra variante que é o carcinoma verrucoso, com um comportamento habitualmente menos agressivo do que os espinos celulares clássicos. Em termos epidemiológicos, a lesão compromete qualquer idade. Antigamente a gente falava até 80, mas hoje nós temos indivíduos com uma longevidade muito maior do que isso. Então ele pode acometer a faixa etária mais elevada, 100, 110, 103 anos, e vai de idades bem precoces até essa idade bem avançada. A frequência, como nós já falamos na primeira aula, ele tem uma menor frequência do que o carcinoma basocelular. Em 100 lesões que eu examino, habitualmente 5 ou menos são carcinoma de células escamosas. A grande maioria é realmente o carcinoma basocelular. Localização, habitualmente face e áreas expostas. Entretanto, ele pode acometer qualquer área do corpo humano, da pele e anexos. Nós temos casos de lesões ungueais, comprometendo o leito ungueal. O local mais frequente é abaixo daquela linha que nós falamos na aula anterior, ou seja, a linha que vai do lóbulo de orelha até a comissura labial. Abaixo dessa área é a área de predileção do carcinoma de células escamosas. Insisto, repito, acomete qualquer área do nosso corpo humano. E lembrando bem, o carcinoma espinocelular de células escamosas é o mesmo que acomete pulmão, laringe, língua, esôfago, colo uterino e assim por diante. Aqui na pele, o nosso velho e carcinoma espinocelular muito frequente. O prognóstico é bom, agora a gente tem que lembrar que esse bom é para lesões iniciais. O indivíduo não deve deixar isso crescer, dar metástases linfáticas e assim por diante. A partir do momento que ele metastiza, o prognóstico piora muito. Apesar de termos já drogas hoje que agem em metástase e tudo mais, mas é sempre um prognóstico pior do que aquela lesão pequena que pode ser totalmente excisada com uma cirurgia simples, cutânea, infuso, com retirada total da lesão. Então, o prognóstico é bom desde que precocemente tratado. O prognóstico também é influenciado pela diferenciação ou pelo grau
de diferenciação ou histopatológico da lesão. Bem diferenciado é aquele que lembra uma epiderme normal, que reproduz bem a epiderme normal. E o pouco diferenciado é aquele que lembra muito pouco uma epiderme normal. Ou seja, às vezes nós temos até dificuldade em reconhecê-lo como tal, precisando às vezes de métodos complementares, como é o caso da imunistoquímica. Entre o bem diferenciado e o pouco diferenciado, nós temos o moderadamente diferenciado. Geralmente o prognóstico é bom e piora à medida que ele se torna menos diferenciado. Outra classificação, grau de diferenciação, bem mais antigo, que é o grau de Broders, onde nós classificamos ele em grau 1, 2, 3 e 4. A classificação anterior geralmente era da Organização Mundial de Saúde, e essa aqui foi descrita por Broders, baseado também na aparência da lesão em relação à epiderme. O grau 1 queratiniza muito, lembra muito a epiderme, e o grau 4 queratiniza pouco e não lembra nada a epiderme que lhe deu origem. Nós também podemos classificar os carcinomas espinocelulares pela localização, pelo grau de invasão. Aqueles que estão restritos à epiderme, nós chamamos de carcinoma espinocelular in situ, geralmente um prognóstico excelente. Aqueles que invadem superficialmente a derme, principalmente a papilar e a reticular superficial, é o superficialmente invasor. Depois o invasor franco, que já está em derme reticular, ou superficial e profunda, e depois o metastático. Então, nós temos essas variantes morfológicas de acordo com a extensão da lesão. Como diagnósticos diferenciais, nós lembramos o queratoacantoma, que é uma lesão também muito frequente em pele, com um prognóstico muito bom e que às vezes até cura espontaneamente. Hiperplasias pseudoepiteliomatosas das doenças infecciosas ou não e que podem simular ou ser basicamente verdadeiros carcinomas de células escamosas, mas também com um comportamento melhor. O melanoma maligno, principalmente do ponto de vista clínico, sarcoma, fibroxantomas, outras neoplasias malignas e as doenças infecciosas, as nossas Blacks, correto? Então, sempre que se tem um carcinoma de células escamosas, um carcinoma cutâneo, é necessário lembrar do diagnóstico diferencial das Blacks. Muito importante nesses casos aqui, a ecoepidemiologia disso. Lembrar sempre, perguntar ao paciente de onde veio, quando surgiu, se tem casos similares na região e assim por diante. Aqui um exemplo clínico de carcinoma de células escamosas, que é o primeiro diagnóstico que se pensa. Não pode se excluir os diferenciais que nós frisamos. Uma lesão nodular, ulcerada, crostosa, mal delimitada, porque nós não sabemos até onde ela vai. Hoje os estudos da dermatoscopia, a avaliação dermatoscópica disso, ajuda muito o clínico e o cirurgião na sua abordagem cirúrgica, até onde ele vai excisionar, se ele optar por uma excerese, por uma cirurgia convencional. Se ele opta pela técnica de Mohs, aí ele já consegue delimitar essa lesão melhor, associando clínica, dermatoscopia e o exame de congelação durante o ato cirúrgico, que é a avaliação de margens na cirurgia de Mohs. Uma outra lesão, paciente com fotoenvelhecimento acentuado, muito grande, e aí você pode já
ver o grau de socioeconômico, de diferenciação socioeconômica e cultural dessa paciente. O paciente, quanto menos privilegiado socioeconômica e culturalmente, menos ele se preocupa com essas lesões. Às vezes é fumante, o cigarrinho de palha está aqui no canto da boca e assim por diante. Essa lesão poderia ter sido abordada com 3, 4 milímetros, com 2, 3, 4 meses de evolução. Mas isso aqui tem anos de evolução e o cuidado que se deve ter aqui é avaliar cadeias ganglionares para ver se já não há metástase. Um outro imagem dessa lesão, agora de perfil, você vê que essa paciente tem, além do fotoenvelhecimento, outras lesões, deve ser queratoses actínicas, lesões pré-malignas, incipientes. E, novamente, assim como nós falamos no carcinoma basocelular, biópsia de punch de 3, 4 milímetros nessas lesões são habitualmente suficientes para fazer o diagnóstico morfológico da lesão. Então, antes de uma abordagem cirúrgica convencional, habitualmente o cirurgião, o oncologista, o dermatologista faz-se biópsias incisionais para ter o diagnóstico de certeza absoluta dessas lesões. A úlcera de Magellan, aqui uma queimadura surgindo nessa área um carcinoma de células escamosas. Então, jamais pensar que isso aqui vai curar com uma pomadinha qualquer. A lesão começa pequena, vai evoluindo, crescendo, aumentando de diâmetro. Então, lembrar do carcinoma de células escamosas em áreas cicatriciais, que é chamado o epônimo de úlcera de Magellan. Então, biopsiar a borda dessa úlcera pode ser um punch de 3, 4 milímetros, mas se você achar pouco representativo, pode tirar em 2, 3 ou 4 pontos da lesão. Colocar num frasco, formol tamponado, enviar para análise do patologista expert da área. Lesões penianas aqui, às vezes tratado insistentemente como doenças venéreas, doenças de transmissão sexual, e isso vai retardando e piorando o prognóstico do paciente. Novamente, uma biópsia na borda dessa lesão, que poderia ter sido feito muito mais precocemente do que nesse estágio já de lesão grande e avançada, poderia ter dado o diagnóstico de carcinoma de células escamosas. No início, poderia até aceitar-se uma abordagem sindrômica, uma terapia, uma prova terapêutica, mas não resolvendo com a prova terapêutica, de imediato fazer a biópsia e encaminhar para a análise histopatológica disso. Variantes histopatológicas ou morfológicas. O carcinoma basocelular nem sempre se apresenta com aquelas células espinhosas, com aquelas células escamosas típicas. Ele pode ter apresentações com células fusiformes, pode ter caráter acantolítico, ou seja, as células ficam extremamente soltas, se desprendem umas das outras, perdem a conexão uma com a outra. Isso torna o potencial metastático maior. Formas verrucosas, formas queratóticas, às vezes lembrando cornos cutâneos, como é dito clinicamente, nós não usamos o termo corno cutâneo. Ou você fala queratose actínica hipertrófica ou um carcinoma espinocelular com uma variante queratótica. E tem outros que simulam até linfomas, com um infiltrado linfóide muito grande, é o linfoepitelioma. Então, quem está começando na patologia tem que lembrar dessas variantes para que não faça diagnósticos errôneos nessas variantes, pensando tratar-se de outras entidades.
Vamos então passar a ver o que o patologista visualiza lá no seu microscópio para dar o diagnóstico de um carcinoma de células escamosas. Aqui nós temos uma epiderme normal, aqui são folículos pilosos, aqui outro, e crescendo por baixo dessa área de epiderme normal, lembramos da extensão subclínica que a gente discutiu lá no carcinoma de células basais, no baso celular, nós temos essa neoplasia aqui, formada por essas células claras, róseas ou eosinofílicas, com queratinizações isoladas. A queratinização normal, ela ocorre aqui na superfície da epiderme, jamais na profundidade. Quando você tem essas queratinizações na profundidade, há que se pensar em carcinomas. Todo carcinoma vai desencadear uma reação imune do hospedeiro, maior ou menor, na tentativa de diminuir, de retardar a progressão dessa lesão. Aqui, numa outra visão, nós temos células escamosas dentro da derme, aprofundando dentro da derme. Aqui é derme com vasos e tudo mais. E esse bloco, esse broto de células escamosas sai lá da epiderme e penetra na derme. E aqui nós temos toda aquela desorganização que a gente chama de perda de polaridade, células com queratinização individual e blocos de células queratinizando, que nós chamamos de pérolas córneas. Então aqui a gente tem um carcinoma de células escamosas ou epidermoide ou espinocelular francamente invasor. No maior aumento, a gente pode observar o pleomorfismo dos núcleos, ou seja, você tem núcleos de formas e tamanhos completamente diferentes, com mitoses, com nucléolos bem evidentes, macronucléolos, as queratinizações de células isoladas. Então, esse conjunto de critérios me permite chamar isso aqui de carcinoma de células escamosas invasor. Aqui um vaso, sem invasão do vaso, nesse, e aqui o infiltrado inflamatório mononuclear, tentando defender o hospedeiro. Em maior aumento, nucléolos bem visíveis, aqui outro, células de núcleos irregulares, pleomórficos, nós temos todas as formas e tamanhos, todas as colorações, e aqui as queratinizações, inclusive aqui também. E esses blocos, se a gente observar, estão dentro da derme. Então esse aqui está solto dessa outra parte, como se fosse cacho de uva que vai soltando as uvas e elas vão infiltrando, adentrando aí a derme. Então um carcinoma de células escamosas invasor. Bem clássico, bem típico, as células escamosas parecendo poliédricas, como se fossem aquelas pedras das nossas cidades antigas, os paralelepípedos, ajustados umas às outras. E aqui não dá para a gente ver, mas habitualmente elas têm pontes intercelulares unindo umas às outras, que são os desmossomos na microscopia eletrônica. Nucléolos evidentes, formatos nucleares diferentes, células com queratinização isoladas, citoplasma bem mais denso, mais eosinofílico que as normais, e aqui a pérola córnea, queratinização isolada. Então, isso aqui é um aumento de 400 vezes, mostrando um campo de um carcinoma de células escamosas grau 1, bem diferenciado. Eu o reconheço facilmente. Não precisa imunistoquímica, não precisa nada. A pérola córnea, as células escamosas, justapostas umas às outras, e aqui a pérola córnea, que é o selo diagnóstico do carcinoma de células escamosas. O aspecto morfológico, já num aumento de 600, 630, célula com queratinização individual, as células
poligonais, justapostas. Difícil a gente evidenciar aqui as pontes intercelulares, mas tem. Carcinoma espinocelular ulcerado e invasor. Isso aqui tudo está dentro da derme. Essas células aqui, tudo são células escamosas que estão soltando das células lá da epiderme ou dos anexos aonde ela teve origem e invadindo a derme. E isso vai aprofundando até infiltrar perineuro, até infiltrar vasos, ganhar a corrente sanguínea ou linfática e dar as suas metástases. É bem mais metastatizante do que o carcinoma de células basais, do que o CBC. Grande aumento, a gente observando as células típicas em pequenos blocos, já perdendo a coesão, e isso facilita a invasão. Bom, lesões menos diferenciadas. À medida que nós vamos tendo pouca diferenciação, graus 3, grau 4, o carcinoma de células escamosas vai ficando mais basaloide, lembrando um pouco o baso celular, mas sem aquela periferia clássica empaliçada. E se você observar, tem pontes intercelulares, áreas de queratinização ou diferenciação bem típica para células escamosas, bem característica. Então, essa já é uma lesão menos diferenciada, grau 3, lembrando às vezes até o carcinoma de células basais ou o carcinoma basocelular. Na mesma lesão, mostrando as áreas então bem basaloides, mas aquelas áreas com diferenciação bem escamosa ainda, onde a gente reconhece com facilidade as células escamosas e ainda observa-se queratinização. Então esse é um carcinoma moderadamente diferenciado para pouco diferenciado e já em termos de Broders, um grau 3 de Broders. Carcinomas in situ ainda, nós temos aqui um epiderme normal e aqui uma área onde você observa, não tem nenhuma polaridade como a gente observa na epiderme normal. Células basais, células escamosas ou espinhosas de camada de Malpighi, camada granulosa e a queratinização normal. Aqui não, há uma perda total da polaridade, uma desorganização, uma hipercelularidade, células com núcleos grandes, nucléolos evidentes, grandes núcleos hipercromáticos e até a queratina é mal formada. Então, essa é uma área de um carcinoma de células escamosas in situ. Habitualmente, o patologista bem treinado, consciente, ele vai fazer novas lâminas, novos níveis de cortes para ver se não há já invasão, nem que seja incipiente, nessa lesão. Então, novos cortes poderá te mostrar que já há invasão. Aqui um folículo piloso, uma unidade pilosebácea normal e ao lado dela um carcinoma de células escamosas in situ, um espino celular in situ e aqui já com uma invasão no mínimo duvidosa da derme. Então, uma questionável invasão superficial já da derme. Os blocos vão se tornando mais pontiagudos, vai perdendo os limites e vai aprofundando na derme. Aqui um in situ, que dependendo da clínica a gente pode chamar de doença de Bowen. A doença de Bowen é um tipo de carcinoma espinocelular in situ, mas ele tem clinicamente e uma morfologia diferente do carcinoma basocelular clássico. Então você vê aqui uma pele onde toda a espessura do epitélio é neoplásico, inclusive a queratina, uma queratina mal formada, paraqueratótica, com retenção de núcleo. Se o paciente tem uma lesão de 2, 3 centímetros de diâmetro, com aspecto de uma moeda numular, habitualmente em áreas cobertas, mas pode ser em área exposta também, isso é chamado de
doença de Bowen, que é um carcinoma de células escamosas in situ, clínico e morfologicamente diferente do verdadeiro carcinoma de células escamosas in situ. Um aumento maior, 400, numa lesão do tipo Bowen. Mitoses geralmente são abundantes, atipias e inclusive a queratina é atípica, não tem mais a camada granulosa. Então, esse quadro morfológico associado à clínica pode corresponder a uma doença de Bowen. Como nós frisamos na nossa primeira aula de neoplasias cutâneas, a gente desejou e continua desejando que todos os nossos pacientes sejam adequadamente tratados precocemente. Nesse espécime cirúrgico aqui, a gente pode avaliar isso. É um carcinoma de células escamosas, bem diferenciado, já com 3, 4 milímetros de espessura, mas adequadamente operado. Margem esquerda livre, direita livre, aprofunda também, vasos bem preservados, sem angioinvasão, filetes neurais não invadidos. Então, esse paciente aqui, até que se prove o contrário, desta lesão ele está curado. Entretanto, observamos muito frequentemente o paciente chegar com lesões avançadas, enormes, até mesmo inoperáveis, e já invadindo estruturas profundas ou até com metástase. Então, o nosso desejo é que todos os nossos pacientezinhos sejam tratados adequado e precocemente. Novamente, recomendamos leitura, principalmente de bons sites, boa literatura. A Organização Mundial está aí para dar o seu apoio nisso. Tem um livro específico de lesões cutâneas, de neoplasias cutâneas. A última versão é a de 2018, está disponível. A gente tem isso para quem desejar assim ter e estudar o material. Novamente, a nossa homenagem às mulheres, porque essa aula foi no dia do 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. A elas, todo o nosso respeito. Muito agradecido, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer discussão, através de qualquer meio, mídia e assim por diante. Muito agradecido.